Beleza, tá gravando. Certo, então hoje o tema vai ser Bitcoin e blockchain, sendo o último encontro desse semestre aí do Hackerspace. Então, para a gente começar a falar de Bitcoin, a gente vai ter que dar uma pequena contextualizada sobre o que é uma criptomoeda. Novamente, o tema principal de hoje não é criptomoeda, porque o Bitcoin por si só ele engloba os principais aspectos do que é uma criptomoeda. E ao mesmo tempo que a gente consegue passar sobre alguns detalhes a mais que o Bitcoin tem. Uma criptomoeda, no geral, eles são objetos de troca virtuais, comumente comparados com uma moeda. Se é uma moeda realmente ou não, a gente deixa para debater no final. Mas, no geral, assim, as pessoas chamam as criptomoedas de moedas mesmo, como se fossem objetos de troca. Então, você basicamente, com uma criptomoeda, você pode comprar um produto, um serviço e coisas assim. Você troca com outras pessoas que também aceitem essa criptomoeda, tudo de forma virtual. Geralmente, as criptomoedas elas são desenvolvidas em infraestruturas descentralizadas, que não tem um governo por trás ou um banco por trás gerindo tudo, enquanto no dia a dia, no nosso cartão de crédito, débito, cheque, por aí vai, essas formas monetárias comuns, elas geralmente têm que passar por um banco tem que conversar com outro, muitas vezes tem interferência estatal, de inflação, de políticas econômicas e tudo mais. As criptomoedas, elas geralmente não sofrem esse tipo de interferência. Elas são mais afastadas da política monetária que a gente conhece, e elas são mais desenvolvidas nessas infraestruturas descentralizadas, com vários nós no mundo todo, que se comunicam, mas que não tem um banco de dados centralzão em um só lugar do mundo. As criptomoedas, elas utilizam diversos tipos de criptografia para manter as transações seguras, até por isso que o nome é criptomoeda. E a tecnologia mais comum de empregar essas criptografias é o famoso blockchain, que a gente vai comentar hoje o que é. Elas geralmente são implementadas em redes peer-to-peer. Peer-to-peer a gente já comentou várias vezes aqui no Hackerspace, falou no encontro de Deep Web, um pouco sobre a rede Tor, falou na aulinha de redes, se eu não me engano, mas basicamente redes peer-to-peer são redes onde cada uma das pessoas dentro dessa rede, a máquina dessa pessoa serve tanto como cliente quanto servidor, enquanto o modelo comum da web você é o cliente e se comunica com o servidor. No peer-to-peer, todo mundo age tanto como cliente quanto servidor. E as criptomoedas, de maneira geral, elas permitem um maior anonimato entre as partes envolvidas, diferentemente do dinheiro comum, que você já tem um conhecimento maior de com quem você está fazendo aquela troca. As criptomoedas, elas tornam um processo um pouco mais anônimo. Quando a gente explicar melhor sobre Bitcoin, vamos ter um exemplo prático disso, de como isso acontece. E aí, partindo desse conceitão da criptomoeda, a gente vai para a bendita origem do Bitcoin. O Bitcoin ele é considerado a primeira criptomoeda. É claro que assim, o conceito de criptomoeda, de uma moeda totalmente virtual e tudo mais, tudo isso é bem mais antigo. O Bitcoin não surgiu tipo do nada, do zero, o cara teve uma iluminação divina e criou a moeda. Não, é todo um processo que envolve várias pesquisas, várias ideias que foram sendo criadas ao longo dos anos. Mas o Bitcoin em específico, ele é considerado a primeira porque ele foi a primeira implementação famosa e mundialmente aceita de uma criptomoeda. Então ele foi criado, a ideia dele foi anunciada em 2008 e ele foi lançado por si mesmo, a rede Bitcoin foi lançada em 2009. O tal criador do Bitcoin é um carinha chamado Satoshi Nakamoto. Mas esse cara, ele é um pouco complicado dizer que foi uma única pessoa, porque isso seria meio que um apelido, um alias, sabe? É um nome que as pessoas não têm certeza se é fictício ou não. Até hoje tem debate se esse Satoshi Nakamoto tem outro nome, se na verdade é uma organização inteira de várias pessoas que estão se denominando só Satoshi Nakamoto. Inclusive já foram atrás de várias pessoas que seriam o tal do Satoshi. Teve um cara lá que tinha o sobrenome Nakamoto, que o pessoal foi atrás, o cara nem conhecia o Bitcoin direito. Então até hoje é tema de debate. Eu particularmente acredito que diante do tamanho da rede Bitcoin, de toda a ideia, sejam mais pessoas do que um homem só. Mas é tema de discussão. E o Bitcoin foi lançado com código aberto. Então a infraestrutura dele está disponível aí, open source. O que, inclusive, foi
dos vários motivos que tornou a rede Bitcoin uma rede confiável. O código ser aberto, as pessoas podem conferir o que está acontecendo no software por trás da rede Bitcoin. No começo, quando ela foi lançada, ela era muito usada na Deep Web, na Dark Web, por aí vai. A gente comentou sobre isso no encontro de Deep Web. Ela era usada até pelo Silk Road, mas com o tempo, à medida que ela foi sendo adotada por mais empresas, por mais países, ela se tornou famosa no mundo inteiro. Então hoje você consegue fazer transações legais sem nenhum problema na Surface Web com o Bitcoin. É claro que assim, tem lógica que aceita, tem lógica que não aceita, aí é questão de adaptações para esse tipo de tecnologia. Mas no começo era mais debaixo dos panos, por assim dizer. Com o Bitcoin eu posso, vamos supor, colar lá no eBay e comprar qualquer coisa com o Bitcoin, tipo... Se o eBay aceitar, Bitcoin sim. Ok. Calma, eu tô ligado. Pra você ter uma ideia, o Vinícius, tinha... Onde eu tava em Sorocaba, tinha um prédio que aceitava Bitcoin para você comprar a sua casa. Mano, isso é genial, velho. E assim, o Bitcoin, para a gente poder começar a falar de como ele funciona, é importante ter em mente que é uma moeda que tem um limite. Quando a gente debater sobre se o Bitcoin é uma moeda ou não, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o Bitcoin, ele não é uma moeda que ele pode ser produzido infinitamente. A rede Bitcoin estabeleceu um limite de 21 milhões de moedas totais. Esse limite ainda não foi alcançado, óbvio. Ainda estão sendo produzidas mais moedas, mas quando ele chegar, todos os Bitcoins já produzidos, eles vão continuar dentro da rede. E não vai dar para você criar mais Bitcoin. É como se fosse um recurso escasso. Um recurso limitado. Essa informação vai ser bastante útil depois. Então, pode Como falar. algo digital pode ser limitado? Ele é limitado de propósito. A própria rede estabeleceu esse limite. Mas, ele é limitado. Mas por ele ser open source, tipo, eu não poderia, tipo, copiar esse código e criar uns bitcoins na minha máquina? Quando a gente explicar a rede blockchain, a gente vai falar um pouco mais do porquê não dá para criar Bitcoin assim, só programando na sua máquina. Porque essa é uma dúvida que eu sempre tive, porque assim, Sim. se ele é open source, por que você só não pega o código e replica ele na sua máquina, saca? Então, essa é uma das principais vantagens do blockchain. O blockchain, ele garante que não dá para você... Na verdade, até dá, mas você tem que hackear a rede blockchain para fazer isso. A gente já fala desse ponto. Então, tanto esse limite quanto a impossibilidade de você mesmo criar seu Bitcoin dentro da rede tem a ver com a tecnologia empregada. E antes de partir para esse ponto, então, última coisa importante de citar agora no começo é que o Bitcoin é uma criptomoeda que tem um preço altamente instável. Ela varia, por exemplo, comparado ao real, de 20 a 50 mil reais por moeda. Aqui, por exemplo, tem um gráfico que eu peguei do mercado Bitcoin que mostra um pouco da variação do Bitcoin. Exatamente. E não é incomum, na verdade, você vê notícia de que o Bitcoin aumentou, o Bitcoin abaixou e o que for. Aqui, vocês podem entrar depois no link para ver com mais detalhes, mas mostra o quanto ele vai variando ao longo dos anos. Nesse intervalo aqui, tem de 20 mil a 60 mil, aí dá para ver o quanto ele foi variando e tudo mais. Opa! Isso em comparação com o real. O que já dá para perceber que assim, ter um único Bitcoin é bem difícil. Então é bem comum que as pessoas que não têm tanto dinheiro tenham só frações de Bitcoin. 0,02 Bitcoin, por exemplo. São mais as empresas, as pessoas mais ricas que chegam a ter realmente um Bitcoin inteiro. Certo. E agora... Ou pessoas que compraram lá no começo e ficaram ricas. Também tem isso. Antes de partir para o blockchain, alguém tem uma pergunta desse comecinho? Alguma coisa a acrescentar? Tipo, todo funcionamento... Falando assim, já que vai passar pro funcionamento depois, tipo, eu não sei se você sabe um pouco da história, tipo, de onde que surgiu essa ideia de, tipo, criar uma criptomoeda, saca? Tipo, isso surgiu faz tempo, é algo novo, como é que é?
O blockchain, por exemplo, eu pesquisei que já tinha ideias desse tipo de sistema desde 1991. É muito antigo o conceito de uma moeda virtual. O conceito era mesmo para ter uma moeda que você não precisasse de dinheiro físico, algo que você só pudesse trocar pela internet boa, é isso? Isso. Na verdade, desde que criaram a internet, pessoas já tinham esse pensamento de, tipo, será que algum dia vão conseguir trocar dinheiro pela rede? Mas assim, se for pesquisar artigo mesmo, tem um monte por aí. Não é um conceito novo, se for parar pra ver. E existem muito mais criptomoedas além do Bitcoin, ou tipo, não é Tem. tão comum assim? Não, tem bastante. Nos últimos anos, inclusive, tem bastante gente criando mais moedas. Esse vai ser o último tópico de hoje, inclusive. Outras criptomoedas. Ok. Tem muitas moedas, inclusive, que pegaram o código base do Bitcoin e alteraram ele para criar o próprio sistema. Bom, vamos falar do blockchain, aí tudo vai ficar mais claro de como ele funciona. O blockchain, ele nada mais é do que um banco de dados distribuído. Então, um banco de dados por si só, ele seria uma maquinazinha bonitinha lá, guarda todos os dados. Mas por ele ser distribuído, então, todos os dados dentro dessa rede estão espalhados no mundo todo em várias máquinas. E o que esse banco de dados guarda? O registro de todas as transações confirmadas da rede. Então, se eu dou meu Bitcoin para outra pessoa e essa transação foi confirmada, ela vai estar guardada no blockchain, formando uma cadeia de blocos interligados. É só imaginar que cada transação representa um quadradinho. E você tem vários quadradinhos e você entra no quadradinho e você vê, olha, tal pessoa mandou para tal pessoa e tal valor. Acho que assim, por enquanto é bem simples. É possível a gente imaginar o blockchain como um vetorzão. Imagine um vetor onde cada parte do vetor tem uma transação. Cada item do vetor tem uma... Pera, e isso de ficar salvo no banco de dados quem mandou pra quem não quebraria a privacidade que fala que tem, tipo, a criptomoeda? A gente também vai chegar nesse ponto, não quebra a privacidade, porque eles não guardam exatamente quem é o dono da conta que mandou aquele dinheiro. Uhum. A gente também vai chegar nesse ponto. Oh. Por enquanto, imaginem isso, ele guarda as transações. Todas as transações confirmadas. Então, se eu fiz uma transação, mas por algum motivo deu algum problema, ela não vai estar no blockchain. A tecnologia do blockchain por si só, ela vai além de criptomoeda. Ela não se limita a criptomoeda, mas essa tecnologia ficou famosa com o Bitcoin. O Bitcoin veio implementando o blockchain e é a partir disso que ele ficou famoso. E é por isso que hoje muitas empresas falam de usar blockchain para tal tecnologia, para tal coisa, porque é uma ideia que dá para você expandir para várias outras áreas. Mas beleza, continuando sobre o blockchain, então, até agora não tem nada de tão especial, é um montão de bloquinhos em banco de dados. Mas aí que o negócio começa a ficar mais cabeludo. Cada bloco do blockchain tem um hash próprio, um identificador. E dentro desse bloco, além dele ter o próprio hash, ele tem o hash do bloco anterior. Então, é como se eu tivesse um ID para mim e eu tenho um ponteiro pro bloco anterior a mim. Eu tenho uma referência, um identificador que fala, olha, quem que é a pessoa que veio antes de mim, a transação que ocorreu antes de mim. Então, sempre que eu for ter uma nova transação, no bloco onde está essa transação, eu vou ter o identificador dessa transação, sei lá, transação número 15. Mas eu também vou ter guardado quem foi a transação número 14. Então faz sentido imaginar com um vetorzão. Então, a posição 0. Eu tenho só. O 0 só vai ter as próprias informações. Enquanto a posição 1 vai ter as próprias informações, mais a informação de quem é a posição 0. E por aí vai. Tem uma imagenzinha no próximo slide que vai ficar mais claro. E se aconteceu alguma modificação no bloco, o hash daquele bloco muda. Esse é um dos motivos do porquê você não consegue alterar do nada a informação de uma transação que vai passar impune. O identificador daquele bloco vai ser gerado a partir das informações que estão dentro dele. É bem parecido com o que a gente falou no encontro de criptografia, onde tinha todo aquele sistema da chave pública, da chave privada, e tinha uma assinatura digital. E essa assinatura também usava um hash. E aí, se a mensagem foi modificada no meio do caminho, o hash da assinatura não batia com a mensagem. É um conceito exatamente parecido. Então, vamos imaginar o blockchain como isso daqui, ó. Esses bloquinhos.
o bloco 0, novamente, ele não tem nenhum anterior, então ele só vai ter informação dele próprio. Depois dele, a gente tem o segundo bloco com o hash 1, o hash desse bloco aqui, mas dentro do conteúdo dele vai ter a transação e vai ter o hash do anterior. Ele vai ter uma referência a quem foi o anterior a ele. Assim como o bloco 3, vai ter o hash do bloco 2, e por aí vai. Então percebam que o seguinte, na hora de gerar esse hash 1 aqui, quais vão ser os dados que vão ser usados matematicamente para gerar esse valor? O conteúdo do bloco 2 mais o hash do bloco anterior. Então é como se, para gerar um novo hash, eu fosse pegando cada vez mais informações dos blocos anteriores. É um hash em cima de um hash, em cima de um hash, em cima de um hash, e vai virando um negócio gigantesco. Então acaba sendo muito difícil de você adivinhar. Você teria que, para quebrar a rede inteira, quebrar todos os hashes, indo dos mais recentes até os mais novos. Ou então quebrar esse primeiro blocão aqui e a partir disso começar a mexer nesse da frente. Se eu quebrar o hash desse, eu poderia mexer no hash desse, e por aí vai. Perceba que é uma criptografia bem cabeluda. E aí vem a pergunta, por que então o cara já não vai direto e quebra o bendito do primeiro bloco aqui para poder quebrar todos os outros que vêm depois? Porque aí vem a segunda magia do blockchain, que é o Proof of Work, a prova de trabalho. Esse conceito de Proof of Work, ele é um conceito que existe em outras áreas da segurança, mas vamos falar dele por enquanto só para a criptomoeda. O que é o Proof of Work? Sempre que um novo bloco vai ser criado, a transação que está dentro dele precisa ser confirmada. É por isso que eu falei, o blockchain ele só guarda as transações confirmadas. Como que a gente confirma uma transação? Você vai lá tentar dar o dinheiro para outra pessoa. Essa requisição que você está fazendo para a rede do blockchain vai ser analisada. Vão ser feitos cálculos matemáticos por cima dessa transação para validar se o que você está fazendo está de acordo com as regras do Bitcoin e do blockchain. Se tiver de acordo, o novo bloco é inserido. O tempo geral para que um novo bloco seja analisado e inserido é de 10 minutos. O que é um tempo razoavelmente grande, porque se for parar para pensar em quantas transações são feitas todos os dias, 10 minutos é um tempo bem razoável. E aí várias pessoas no mundo inteiro vão validar se a sua transação é válida. E se tiver consenso, se mais da metade concordar que a sua transação é válida, ela é adicionada. Então percebam o seguinte, vamos dizer que eu vou adicionar um bloco 3, só que é um bloco 3 que eu mexi. Eu mexi para que eu dê para uma outra conta 200 milhões de bitcoins. Então esse bloco 3, antes dele ser inserido aqui, ele vai ser analisado. Olha, o cara quer passar 200 milhões de bitcoins para outra pessoa, isso é válido? E aí computadores no mundo todo vão validar se essa operação é válida. Se não for, se mais da metade falar que não é, esse bloco aqui não vai ser adicionado. Então, se eu tentar mexer em um desses blocos, os outros computadores vão perceber que tem alguma coisa errada. E mesmo se eu tentar mexer em um bloco que já está adicionado, cada um dos outros computadores que fazem essas validações vai ter uma cópia desse blockchain. E eles vão verificar, olha, o bloco 0 que eu tenho é diferente do bloco 0 que o outro cara tem. Então, vamos falar com as outras pessoas do blockchain para ver qual é a transação correta. Então, não dá para você simplesmente mudar os blocos e resolve todos os problemas. Não. As outras pessoas na mesma rede vão conferir. É como se vamos pensar em cartão de crédito. É como se a sua conta do cartão de crédito estivesse visível para todo mundo. E aí a pessoa vê, olha, essa compra aqui no cartão de crédito tá muito esquisita. Isso aqui realmente faz sentido? E aí as pessoas que estão observando essa compra, acreditando que não faz sentido, vão negar essa compra e ela vai ser cancelada. Então não dá para você criar dinheiro do nada, não dá para você inventar que uma compra no passado tá diferente. Para que você pudesse realmente fazer isso, você tem que ter controle de mais de 50% da rede. Então você teria que dominar mais da metade de todos os PCs conectados ao blockchain no mundo todo. O que é bem inviável. Não é impossível, mas é bem difícil de ser realizado.
Em compensação, se isso acontecesse, se você tivesse controle sobre mais da metade das máquinas, aí sim todas as transações poderiam estar comprometidas. Porque é aquele negócio, se você tem mais de 50% da rede blockchain, você pode mudar esse primeiro bloco aqui e tornar todos os demais blocos inválidos, mas para você, você fala, olha, isso daqui é válido para mim. E aí, como você tem o controle de toda a maioria da rede blockchain, todos esses PCs sobre o seu domínio também concordariam. E aí se tornaria uma transação válida. Então percebam, isso você não consegue mexer no código, não consegue alterar o código, porque outras pessoas estão te vigiando na rede. Outras máquinas estão te vigiando. Então, de uma forma bem resumida, passo a passo do blockchain. O cara, ele quer fazer a transação. Então, vai ser criado um bloco que tem essa transação, que representa a transação. E esse bloco vai ser difundido para os outros nós na rede, para as outras máquinas que estão na rede blockchain. Essas outras máquinas vão validar se o bloco e a transação são válidas, e se for válido, o bloco é adicionado ao blockchain. Só aí que ele entra no blockchain. Antes disso, ele não pertence ao blockchain. Ele está sobre análise. E aí, então, a transação, depois de ser verificada, viu que as chaves de criptografia estão tudo certo, ela é executada. Então, durante todo esse processo, o seu dinheiro ainda não foi mexido, você ainda não depositou na conta do cara. Tem todo um processo de verificação e tudo mais para depois a transação ser executada. Certo? Tá. O próximo tema é mineração. Então, alguma pergunta sobre blockchain, por enquanto? Acho que tá de boa. Tudo bem. Se precisar reexplicar alguma coisa, eu reexplico. Mas, percebam, é por isso que ela... Marco, eu queria perguntar se quando surgiu a moeda, ele já pensou em todo esse tema ou ele foi evoluindo aos poucos? Pelo que eu pesquisei, ele foi tendo algumas alterações aos poucos. A grande ideia do sistema já estava pronta. Mas eu vi que teve algumas revisões. Inclusive, uma das revisões gerou uma nova criptomoeda, que foi o Bitcoin Cash, se eu não me engano. E, na verdade, as criptomoedas que se inspiram no código do Bitcoin fizeram suas próprias alterações. Então, o quantos por cento do projeto original ainda está implementado, eu não sei de cabeça. Uhum. Mas alguém ia falar alguma coisa aí? Ok. Se precisar, eu reexplico de novo algum detalhe aí. Mas é por isso que a rede é tão protegida. Eu acho que até o Vinícius caiu. Depois eu posso explicar para ele. Bom, isso é o blockchain. Mas ainda tem alguns detalhes faltando. Como que as máquinas fazem essa validação? E por que as pessoas falam tanto de minerar Bitcoin, se você não pode criar Bitcoin do zero? O que acontece para que as pessoas tenham Bitcoins? Porque até então eu também não falei nada sobre ter Bitcoin. Você teria que dar o seu dinheiro de verdade para converter em Bitcoin. Como é que funcionaria? A bendita da mineração de Bitcoin é um conceito que se encaixa no blockchain. Opa. Tá, Vinícius, eu vou reexplicar então o blockchain. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu respondo. Eu tava falando que assim, como que funciona o blockchain? O cara, ele solicita a transação. Então, ele quer fazer a transação. Eu quero dar o meu dinheiro para outra pessoa. Quando ele solicita a transação, um bloco é criado representando a transação. Então vai gerar o hash teórico, o hash que deveria ser o hash correto desse bloco. Esse bloco vai ser propagado nos nós da rede para outras máquinas na rede blockchain. E cada uma dessas máquinas vai validar se o bloco e a transação estão corretas, se está tudo nos conformes da rede. Se tiver nos conformes da rede, ele é adicionado ao blockchain. Então, até aqui, esse novo bloco não existe no blockchain. Só depois que ele é adicionado. E aí a transação, eles verificam se as chaves estão corretas e tudo mais e executam. Por isso que, se eu tentar alterar alguma coisa aqui, nesses blocos que já existem, não vai dar certo, porque cada uma dessas máquinas que fazem essas verificações tem uma própria cópia do blockchain. Então eles vão verificar que, olha, esse bloco aqui está diferente do meu.
E aí ele vai perguntar para as outras pessoas que também têm cópias da rede blockchain. Se as outras pessoas tiverem com esse bloco diferente, ele vai prevalecer qual que é a interpretação mais correta sobre esse bloco. E se eu criar um novo bloco zoado, ele não vai ser aprovado pelos nós da rede blockchain. Então, por isso que você não consegue criar. É como se todas as pessoas que usam o blockchain e o Bitcoin tivessem de olho nas transações umas das outras. Então, se eles percebem que tem alguma coisa esquisita, eles avisam que está esquisito aquilo. E eu também falei que se você quisesse hackear a rede blockchain, você teria que ter controle de mais de 50% das máquinas da rede. Porque aí, tendo mais da metade, você poderia controlar para que todas essas máquinas falassem, olha, essa transação está correta. E aí você poderia inserir uma transação errada lá, que as máquinas concordariam, né? Porque você estaria sob controle delas, e aí sim você poderia comprometer a rede. Ficou claro ou ficou meio confuso? Não, acho que deu para entender bem. Ok, obrigado. Então, voltando para mineração. Minerar dados é uma coisa. A gente não vai falar de data mining aqui. Então, quando eu falar de minerar, é no contexto de Bitcoin e criptomoedas. Até existe uma relação entre as duas coisas, mas não vem ao caso agora, senão vai bugar a cabeça de vocês. Quando a gente fala de minerar bitcoins ou criptomoedas, a gente está falando de validar transações, realizando os cálculos do hash. Então, esse pessoal aqui que valida uma transação são os benditos dos mineradores de Bitcoin. Essas máquinas que fazem essas verificações é que mineram bitcoins. Mas aí pode parecer esquisito. Então eles não estão realmente minerando o Bitcoin por si só. Eles só estão fazendo parte da rede. Mas aonde que entra o ganho? Como é que a pessoa que minera recebe Bitcoin como prêmio? Como é que funciona? Exatamente por elas poderem resolver esses problemas, inclusive o minerador que ele resolve primeiro, ele avisa para os demais o resultado. E aí os demais conferem se o resultado está certo. Esse pessoal que resolve esses problemas, que resolve esses cálculos, a própria rede Bitcoin dá Bitcoin para eles de presente. Então, seria como você trabalhar, sei lá, num banco. Você está trabalhando com dinheiro e como recompensa você ganha dinheiro. Sendo assim, quando o cara lá tem a sua fazenda de Bitcoin, fazenda de mineração de Bitcoin, na verdade, o que ele está fazendo ele está colocando mais máquinas que vão se tornar novos nós da rede blockchain para verificar as transações e como recompensa ele vai receber Bitcoin. Porque se ele não recebesse nada de recompensa, teríamos bem menos nós no mundo todo. Teríamos só nós de pessoas de bom grado que eu quero deixar meu PC ligado 24 horas torrando a placa de vídeo para não ganhar nada. Mas como eles... Os cálculos para fazer essas verificações são pesados? Tipo, pesadíssimos. Por isso que torra tanto? São pesadíssimos, envolvem muita coisa. É por isso que o pessoal tem que usar placa de vídeo, tem que comprar um monte de placa de vídeo, essas coisas aí para poder rodar, porque são cálculos muito pesados. E para balancear as coisas, quanto mais mineradores na rede, mais pesado é o cálculo. A própria rede equilibra isso também. Porque imagina se fosse um cálculo de, sei lá, 10 segundos. Se eu tenho 1 milhão de pessoas fazendo cálculo de 10 segundos, cada uma delas vai resolver o problema bem rápido. Mas se eu vou aumentando a dificuldade, eu incentivo a ter mais mineradores, e todos esses mineradores eles vão competir de uma forma mais justa para ver quem resolve o problema primeiro. Então são cálculos bem pesados. Eu vou mostrar um link depois que vai mostrar um pouco do tamanho dos hashes que eles têm que calcular. Para vocês verem que o bagulho é tenso, é bem tenso. Então, é assim que funciona. Eles estão lá contribuindo com a rede e como recompensa eles ganham uma parte dos bitcoins gerados pela rede. E lembra que eu falei que os bitcoins eles têm um limite de 21 milhões. É por isso que esse termo minerar se tornou famoso. O ouro, que a gente usava antigamente para negociar e tudo mais, que é um metal raro, ele também é escasso. Ele tem um limite de quanto de ouro você tem no planeta Terra. E os mineradores procuravam esse ouro para poder, né, revender ele ou fazer alguma coisa importante com esse ouro. Então, esse minerar Bitcoin nada mais é do que obter essas moedas enquanto ainda é um recurso que existe. Vai chegar um dia em que
todos os bitcoins possíveis vão ter sido minerados, e aí não vai ser criado mais nenhum bitcoin. Então, por isso que eles são mineradores de bitcoin, por isso que é mineração de bitcoin. Eles não estão diretamente buscando bitcoin, mas é óbvio que o objetivo final deles é receber o bitcoin como recompensa. Por isso tem... Então, quem cria o Bitcoin é só, vamos falar, tipo, aquele computador central lá, tipo, esses mineradores não necessariamente criam o Bitcoin, eles só validam as transações. Isso, exatamente. A própria rede Bitcoin que cria a moeda como recompensa pro cara. Vai verificar as transações do cara. E depois que parar de ser criado mais Bitcoins, como é que eles vão recompensar os mineradores? Boa pergunta. Isso eu acho que é uma coisa a se debater. Eu não sei se tem uma solução já pronta, mas por enquanto o que eu sei é algumas mineradoras de Bitcoin conseguem receber um dinheiro por fora. Como assim? Então, Uma das Marcos, Pode falar, Adriano. então, o Bitcoin em específico, quando acabar, vai ser cobrado taxa. Daí você vai pagar por transação para os mineradores, bem pouco. Então, os mineradores vão continuar recebendo, só que daí as pessoas vão meio que fizerem a transação, vão meio que pagar uma taxa quando os Bitcoins acabarem. Faz sentido. Faz sentido. Gente, então aproveita aí. Aproveita aí que o bagulho vai ficar louco. Não, mas a taxa vai ser bem baixa também. Na verdade, vai ser pior, porque daí, tipo, talvez, sei lá, depois eu falo o que pode acontecer, mas geralmente quando o Bitcoin acabar, aí vai ser pior ainda de você ganhar alguma coisa minerando, entendeu? Porque quanto mais escasso o Bitcoin, mais lento você minera. Realmente. Então, alguma coisa vai acontecer no futuro, mas depois a gente discute isso. Beleza. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê. Antigamente, você no seu PC comum podia minerar Bitcoin, e hoje em dia quem tá... Como fala? Nossa, esqueci a palavra. Quem tá dominando esse mercado são as grandes fazendas, o pessoal lá da China, os Estados Unidos, que tem um montão de servidor específico para isso. Inclusive, ó, tem umas fotinhas que eu achei na internet de algumas dessas fazendas. Essa daqui eu acho que não é nos Estados Unidos, eu esqueci onde era. Essa eu sei que já é no Oriente. E essa também. Esse é um dos motivos do porquê tá ficando inviável você mesmo minerar Bitcoin. E aí só mais quem tem um poder de investimento maior, tudo mais, que acaba tendo vantagem disso hoje em dia. Mas vamos supor, se na hora que eu for dormir, em vez de eu desligar meu PC, eu deixar meu PC ligado minerando, eu ainda consigo minerar alguma coisa? Ou, tipo, nem compensa pelo tanto que eu vou minerar? Consegue, mas se você for calcular quanta energia você vai gastar, às vezes não compensa não. Você vai gastar mais mantendo o PC ligado do que minerando. Ok. Até porque tem sempre que lembrar que esse pessoal ganha frações de Bitcoin, porque o Bitcoin é caro, um só. Então vai ser bem frações minúsculas para um dia talvez chegar, sei lá, 0.025 Bitcoin, com sorte. E lembrando que minerar Bitcoin vai ferrando sua placa de vídeo. Como a operação é bem custosa, desgasta bastante. Esse negócio não é ferrando, né, guitarrinha? Isso aí. É modo de falar. Não, o pessoal que tem essas fazendas e tudo mais, eles cuidam. Vai depender da sua placa de vídeo, do tanto que ela trabalha, do que você tá fazendo. Sei lá, mano. A placa de vídeo ela tem uma duração de vida útil em horas, entendeu? Então, como se fosse uma lâmpada. Mas, tipo, não estraga a sua placa de vídeo minerar Bitcoin. Só não vale a pena ultimamente. Bom, isso é a mineração de Bitcoin. Então, a última coisa que falta entender sobre essa rede, assim, a gente tá só passando pelos aspectos gerais, né? Tem bastante detalhe por trás, etc. A última coisa que falta entender um pouco melhor são as transações. Porque, beleza, se eu quero dar meu Bitcoin, eu vou lá, tem todo esse processo, etc. Mas como que é feita a transação e por que ela é um pouco mais anônima do que as transações comuns? Então, para você ter uma transação no Bitcoin, ela basicamente acontece
quando você envia suas moedas para um endereço. O endereço representaria a conta da outra pessoa. Então você pega seu dinheiro, envia para o endereço lá e beleza. E esse endereço ele é composto de uma chave privada e uma chave pública. Mesma coisa lá do sistema de criptografia com chaves, que a gente falou em criptografia. A chave pública ela vai ser usada para os depósitos, então se eu quero enviar a validação por trás e tudo mais para quem vai receber, vai envolver a chave pública da pessoa, mas se eu estiver enviando, a minha chave privada que vai ser utilizada, a chave privada do meu endereço que vai ser utilizada na criptografia dessa transação. Mais detalhes sobre isso lá em criptografia. Então, beleza. Então, eu vou mandar para o endereço. Endereço Bitcoin, que tem essas chaves. Ok. E quando eu envio minha transação, a minha chave privada vai ser sempre verificada. Então, mais uma camada de segurança para evitar que um Zé Ninguém lá crie uma conta adulterada e comece a enviar Bitcoin adulterado para tudo quanto é lado. E uma coisa muito interessante. Quando você tem um endereço na rede Bitcoin, o endereço ele expõe alguns dados seus, como o saldo, quantas transações você fez, o total de moedas que você enviou, o total que você recebeu. Mas essas informações são públicas para validar o que acontece na rede, para do nada não saltar 1 milhão de bitcoins lá. No entanto, a identidade do dono do endereço não é pública. Então, eu sei que existe um endereço com esses dados, mas eu não sei de quem é aquele endereço. Inclusive, em um dos links aqui que eu coloquei de referência do mercado Bitcoin, eles mesmos mostram o endereço deles, que eles criaram especificamente lá para uma campanha de doação, que não tem nada sobre quem é o dono da conta, mas tem lá todos esses dados que eu citei aqui. Então, quando você paga para alguém em Bitcoin, muitas vezes você não sabe para quem você está pagando. Por isso que ela foi tão usada e ainda é tão usada na Deep Web, Dark Web, etc, etc, etc. Porque você está dando dinheiro para alguém que pode ser totalmente diferente do que você esperava. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê, se você cair um golpe de Bitcoin, você está ferrado. Você não vai nem conseguir descobrir quem é o cara facilmente, quanto que muitos países não têm nenhuma regulação quanto a isso. O Bitcoin eles não enxergam como algo a ser realmente colocado numa política econômica. Novamente, isso daí é coisa de debate, a gente fala daqui a pouco. Mas muitos países não têm nada, nenhuma lei sobre Bitcoin. Então, roubaram meu Bitcoin. Você vai ter que chorar num canto e torcer pro cara, sei lá, pro cara pesar na consciência e te enviar de volta, porque não tem muito a que se fazer. É uma das questões complicadas do Bitcoin, mas a gente já fala disso, tá? Já tá terminando a apresentação. Então, beleza. Resumindo tudo que eu falei de Bitcoin, blockchain e transações. Nesse gráfico aqui a gente tem todo o ciclo de vida de uma transação. Então vamos supor que o Rafael quer doar 0.3 Bitcoin para N. Então ele vai lá, ele pega a carteira dele Bitcoin, ele vai pegar o endereço da N, ele preenche lá os dados da transação e envia. Do lado do usuário vai ser isso. E aí, essa transação que ele enviou vai ser assinada com a chave privada dele. A transação vai ser propagada na rede Bitcoin. Os mineradores vão incluir essa transação para ser minerada, para ser validada. A mineração vai lá, fazer todo o processo de validar com hash, etc, etc, etc. Aquele que resolver com Proof of Work vai propagar para os outros blocos da rede. Aí sim que os outros nós vão continuar propagando esse bloco para ele ser adicionado no blockchain. Depois que ocorrer todos os processos, a N vai realmente receber a notificação que recebeu o dinheiro. E aí, por aí vai indo as novas transações, confirmações, pegando o hash desse novo bloco aqui, adicionando o próximo e por aí vai, todo aquele processo. Então esse é um resumão do que acontece numa transação Bitcoin, que engloba tudo o que eu falei, de como funciona, do blockchain, etc, etc, etc. Não é complicado, assim, por cima não é complicado, tem bastante detalhe, por aí vai. E por ter tantos detalhezinhos, tantas implementações de segurança, que o Bitcoin se tornou uma moeda tão famosa, tão requisitada, e porque muita gente quer investir em blockchain, que não, blockchain é o futuro e tudo mais, etc, etc, e por aí vai. Mas o Bitcoin não é perfeito. E não apenas ele não é perfeito, quanto existem empresas e pessoas que querem sua própria criptomoeda. E aí que a gente entra nesse último tema, que é das altcoins e outras criptomoedas.
As altcoins, elas são as criptomoedas que se basearam no Bitcoin. Então, seriam alternative coins. E tem muitas criptomoedas que são altcoins. Mas também existem criptomoedas que têm a tecnologia própria. E muitas empresas, muitas pessoas influentes, de vez em quando sai, tal famoso anunciou que vai ter a própria criptomoeda. O Facebook, por exemplo, tem a Libra. Eu nem sei se lançou já, acho que era para lançar esse ano a Libra no Facebook. Mas um montão de gente anunciou que vai ter a própria criptomoeda, que não sei o que e tudo mais. E cada uma tem suas diferenças, algumas implementam melhorias, outras interligam com outros serviços. Aí é coisa de analisar com a tecnologia e por aí vai. Como aqui o foco foi Bitcoin, a gente falou do Bitcoin, que é o principal. Mas, se for pegar as que existem por aí, tem um monte de outras, como a Litecoin, o Ethereum, a Dogecoin. A Dogecoin é um exemplo, tudo bem como moeda meme, né? Mas é um exemplo de altcoin, ó. Para quem não sabe o que é o Dogecoin, essa moeda aqui parece um meme, mas é uma criptomoeda de verdade. Ó, feita até em C++. Alcançou capitalização de 60 milhões de dólares em janeiro de 2014. Aí tem o Bitcoin Cash, tem o Ripple. O Bitcoin Cash eu citei aqui na apresentação, né? O Zcash, a Libra, como eu tinha falado do Facebook, e por aí vai. Então, esse é um resumão de Bitcoin e todo esse mundo aí. Mas acho que já deu para perceber que tem muita coisa a pesquisar. Antes de ir para os debates aqui, só queria falar que tem várias referências aqui de como funciona, de maneiras fáceis de entender. Então, quem quiser pesquisar mais da parte tecnológica, tem um monte aqui e tem um monte na internet. O que não vai faltar é vídeo de gente fazendo. Seja vídeo de gente da computação, seja vídeo de investidor falando de Bitcoin. Aí vai de você, do quanto você quer se aprofundar. Só na parte tecnológica, só na parte econômica, uma mescla. E é importante dizer que, assim, como é uma coisa bem recente, o que a gente vai debater aqui agora pode ter muitos tipos de resposta. Pode acontecer absurdos no futuro, pode ser que daqui a alguns anos esqueçam criptomoeda, mas a gente vai debater um pouco sobre isso agora. Antes de debater, só uma coisinha. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou parar a gravação agora. Mas alguém tem alguma pergunta legal para ficar na gravação, algum adendo? Acho que não. Um exemplo de altcoin é o do cantor Akon, que lançou a Acoin. É verdade, peraí. Acoin. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem site já. Eu acho. Calma aí. Eu vou tentar fazer Guitarcoin. Bitcoin. É o meu projeto para 2021. Não, eu acho que é essa daqui, não é? Faz Peraí. guitarrinha, vai ter o projeto do Bitcoin, Hacker. Vamos, Adriano, me ajuda a fazer isso. Eu não Assim. manjo nada desse negócio. Criar uma criptomoeda, a gente poderia criar um intzinho lá e falar, ó, essa é a minha quantidade de moedas. Agora, para quem achar pessoas que vão achar essa moeda importante já é outra história. Então, voltando essa parte econômica aí. A gente pode fazer que só pode comprar produtos do Hackerspace se adquirir essa moeda. Tem que comprar com essa Podia moeda. fazer Ó, a Raku moeda pra comprar coisa lá dentro da faculdade, mano. Guitarrinha, como você se sente quando você compra um jogo na Steam e pra jogar você tem que ter uma conta no Uplay? É a mesma coisa. eu tenho que ter uma conta no Play. Tem jogo na Steam que você tem que criar uma conta no Uplay, velho. Sabia não. Assim, isso daí que você falou seria o equivalente à ficha de festa junina. Mas velho. Ué, Eu eu acho que Bitcoin é isso. comprar uma porra do ticket. Bom. Eu acho que já devia parar a gravação, já que foi pra festa. Então. Alguém tem mais algum adendo? Senão eu vou parar aqui já. Tá, já tá bom. Pera, só antes de você parar. Tá, então o que a gente tirou de tudo isso foi que o Bitcoin é ticket de festa junina.
Antes de parar a gravação, como é que Fala aí. funciona para você fazer a troca de bitcoins? Tem tipo, é, tem programa, software específicos para isso? Como é que é? Como que o Bitcoin fica salvo no seu PC? Tá, essa resposta vai depender um pouco. Eu nunca usei, mas eu sei que assim, salvar o Bitcoin tem a tecnologia da carteira de Bitcoin. E aí tem corretora de Bitcoin, tem todo um processo aí. Se o próprio software do Bitcoin já tem tudo isso, eu não sei. Mas que eu saiba, você guarda na carteira, e aí você pega o endereço da pessoa e aí realiza a transação. E pra você comprar é só pôr seu cartãozinho de crédito lá. Daí no fim do mês a gente se vê com a fartura. E é isso. É que assim, Guitarrinha, o Bitcoin, como vocês viram, o Bitcoin ele não é centralizado. Então vamos supor o seguinte, vou dar uma maneira que não é assim que funciona, mas acho que vai ficar mais didático. Imagine que eu fui um dos caras sortudos e daí eu lá no começo eu comecei a minerar Bitcoin. Minerei muito Bitcoin, você tá vendo? E daí o que acontece? Daí eu construí galpões para se minerar Bitcoin. Então, ou seja, eu tenho lá muitos e muitos Bitcoins. Aí na minha cabeça, o que eu faço? Eu pensei, bom, vou fundar uma corretora de Bitcoin. E o que vai acontecer? Você vai me passar o seu dinheiro real, aí eu passo o Bitcoin para sua carteira. É basicamente assim que uma mineradora funciona, entendeu? Bitcoin só é criado na mineração ou por troca entre pessoas, entendeu? Então, assim, para alguém dar Bitcoin para você, esse Bitcoin tem que ter sido gerado. E quando gerarem todos os Bitcoins, por exemplo, não vai haver mais mineração. Então, você obrigatoriamente vai ter que pegar Bitcoin da mão de alguém que ou foi minerado ou pegou na mão de outra pessoa. A analogia mais próxima é do ouro mesmo. Imagina ouro, por exemplo. Você quer conseguir ouro hoje aqui no Brasil. Você tem duas alternativas. Você sair cavando por aí até achar um ouro e ele é seu, e daí você pode vender ele e fazer o que quiser. Lógico que não é assim que funcionam as leis de mineração, mas não vamos entrar nisso. Vamos imaginar que não senão a gente vai fugir. Ou você pode ir lá, por exemplo, numa corretora ou alguém que venda ouro e comprar ouro do cara, entendeu? Mais ou menos. Inclusive, eu recomendo ir nesse site de corretora, sites de corretora confiáveis e ver lá, que deve ter um pack explicando com mais detalhes. O mercado Bitcoin... Agora, como efetua a transação mesmo, vai de corretora para corretora, mas geralmente na prática você coloca o seu cartão de crédito, sua carteira, e daí o Bitcoin, puf, aparece. Bom. Posso falar Caldacal? Você pega uma semana que tenha certeza que o Bitcoin vai subir. Você compra um Bitcoin no cartão de crédito. Você paga a fartura um mês depois com o dinheiro do Bitcoin que você vendeu, Deus paga a fartura e fica a sobra. Ó. Esse plano seu, Guitarrinha, ele é perfeito, ele só tem um pequeno problema nesse plano. Saber quando vai subir. Você ter certeza de quando o Bitcoin vai subir, entendeu? Imagina se desse, que tristeza. Basicamente, o Guitarrinha deu o plano perfeito para a Bolsa de Valores, mas aí... Porque ninguém vence a Bolsa de Valores, porque ninguém consegue ter certeza de quando vai subir, quando vai descer alguma coisa. Veja bem, você só tem que ter certeza de que vai subir em 200%. Mas o Bitcoin, assim, o comportamento dele, ele já foi feito assim por design, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas realmente se inspiraram nesse negócio de flutuar mesmo, sabe? Pelo que até onde eu sei, entendeu? E o Bitcoin flutua e é basicamente igual a bolsa, ninguém sabe. É o que a gente chama em matemática de random walk, sabe? Tipo, não é um negócio determinístico, sabe? Que você cria um algoritmo e, sabe, adivinha o processo. Ou então você faz como De Volta para o Futuro, pega um almanac no futuro e volta para cá e pronto, fica rico. Imagina, que top. Bom, alguém tem mais algum adendo? Vou parar a gravação aí. Não acabou ainda? A gente tá falando uns bagulhos. Não, aí. É porque o Vinícius quer falar beleza. um negócio. Aí fez a pergunta, a gente tava respondendo. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Isso aí. Se inscreva no canal, veja os outros vídeos. Se teve alguma coisa errada, algum adendo e tudo mais,
só falar com a gente. Tem vários links legais aqui, tem muitas informações, e é isso aí. E se vocês quiserem debater aí nos comentários, tá aqui os temas que a gente vai falar um pouco agora. Então, até mais aí, e eu vou parar agora.